Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, aqui na Nova Campo Grande. E nós já estamos chegando quase no final. Estamos falando sobre a cruz do Rei. E eu convido que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos 14, dos versículos 43 a 52. Nós vamos falar hoje sobre a espada e os reinos. Eu gostaria que você respondesse durante a mensagem, ou ao final dela ao menos, essa pergunta: por qual reino você tem vivido a sua vida? E que também ao final da mensagem você saiba exatamente por qual reino realmente vale a pena você viver. Marcos 14, 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Pai Celeste, nós clamamos que o Teu Santo Espírito haja em nossas vidas e abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém. Nós vemos aqui neste relato da prisão de Jesus no Getsemane claramente os dois reinos que se opõem. Deus olha e ele vê dois reinos, o reino deste mundo e o reino de Deus. É interessante que Judas chega com os soldados para prender a Jesus. E aparentemente ele está esperando que eles reajam, que Jesus e os seus discípulos reajam. Porque ele cria todo um método, fala que vai dar um sinal para que eles reconheçam quem é Jesus. Mas por que ele simplesmente não poderia apontar para Jesus? Ele disse: eu vou dar um beijo. E esse é o grande traidor, né? Sempre quando você vê alguém assim que comete uma traição, você fala: ó, o Judas ali. Ele virou um símbolo disso. Ele que era um discípulo de Jesus, na verdade traiu o seu mestre. Mas eles esperavam realmente, porque senão eles não chegariam tão armados como eles chegaram. Eles esperavam que Jesus reagiria e os seus discípulos também. E a verdade é que um dos discípulos de Jesus reagiu. Aqui em Marcos não é dito, mas na verdade Pedro foi aquele que tirou a espada e cortou a orelha de Malco, que era um dos soldados. E a grande questão aqui é que o próprio Pedro, os discípulos de Jesus também não tinham compreendido ainda qual era a natureza do verdadeiro reino de Deus. O que as pessoas aqui do mundo buscam? Essa é a pergunta. O que todas essas pessoas aqui que queriam o mal de Jesus buscavam? O que o reino deste mundo quer?
Poder, glória, sucesso, fama, dinheiro. Tudo isso é o que as pessoas aqui no mundo buscam. Será que você tem vivido a sua vida pelo reino deste mundo? Será que a sua vida é caracterizada pela busca de poder, de glória, de reconhecimento das pessoas? Porque era para isso que eles estavam vivendo. O próprio Judas talvez achava que ele teria um lugar como tesoureiro do rei Jesus, porque ele cuidava da bolsa, ele cuidava da provisão dos discípulos. E provavelmente ele se decepcionou ao ver que não era bem isso que aconteceria e aí resolveu ganhar um dinheirinho com Jesus. Pelo menos algum lucro ele teria. Agora, se nós olhamos e contrastamos o reino deste mundo com o reino de Deus, nós vemos que eles são completamente opostos. Aquilo que está no topo da lista do reino deste mundo está no final da lista do reino de Deus. E aquilo que está lá no topo da lista do que é mais importante no reino de Deus é o último na lista das coisas importantes deste mundo. Então vamos lá. Se o mundo valoriza poder, glória, fama, riquezas, essas coisas, o que Deus valoriza? A Bíblia ela fala muito sobre sacrifício, sobre você colocar o outro em primeiro lugar, sobre você entregar a sua vida para a glória de Deus, pelo bem de outras pessoas. Uma passagem que resume muito isso é uma de Lucas, em que é praticamente um resumo do Sermão do Monte. Jesus fala: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome. Essas não são coisas que o mundo valoriza. E ele fala: ai de vós ricos, aqueles que colocam a sua esperança nas riquezas deste mundo. Ai de vós, aqueles que estão satisfeitos. Ai de vós, quando todos elogiarem vocês. Percebe como o padrão do mundo e o padrão de Deus são completamente diferentes. Quando você fala de um reino, você está falando de uma forma de organização. Uma organização que tem metas, que tem valores. E os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores do mundo. As coisas que Deus considera importantes, o mundo considera insignificantes. Se você dá a preferência, se você sofre o prejuízo, se você perdoa, o mundo fala: nossa, mas que ingênuo, que idiota, que estúpido, você está perdendo com isso. Ao contrário, Deus e os seus filhos, eles suspeitam daquilo que o mundo considera desejável, daquilo que o mundo considera mais importante. Os discípulos ainda aqui não tinham compreendido muito bem. E qual é a reação dos discípulos? Os discípulos fogem nesse texto. Eles abandonam o Salvador. E qual é a reação de Jesus nesse texto? Ele permanece ali. Porque na verdade Jesus ele sabe que no final das contas existia algo muito pior do que a espada que Judas e aqueles soldados estavam trazendo. Ele enfrentaria a espada da ira de Deus. A ira de Deus recairia sobre Jesus. Aquilo lá, eles prenderem Jesus, eles torturarem, não seria nada comparado ao que ele sofreria na cruz do Calvário. E se você fizer um paralelo, você lembra de outro jardim que aparece na Bíblia? O jardim do Éden. Deus criou o ser humano, Adão e Eva ali, perfeitos. Viviam em comunhão com o Senhor. Tinha tudo para ser
o paraíso para todo sempre. Mas não foi o que aconteceu, porque eles falharam. Eles falharam no jardim. E no jardim do Getsêmani, os discípulos de Jesus também falharam. Eles abandonaram Jesus. Mesmo Pedro, que disse que até morreria com Jesus, ele o abandonou. Mas então existiu um apenas. Se você considerar o jardim, o primeiro e o último jardim. Existiu um que não fugiu. Existiu um que não falhou. Existiu apenas um que permaneceu fiel ao chamado de Deus. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez maldito no nosso lugar. Você vê, para que você entre no reino de Deus, Jesus deixou a sua glória. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele se fez pobre, como dizem em Romanos, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Ele se sacrificou, porque esse é o padrão do amor divino. É isso que está lá no topo da lista de Deus. Ele se sacrificou por nós. Ele não precisava de nós, mas ele veio. Ele amou até os seus inimigos, porque é isso que nós éramos. Ele se entregou. E tudo isso para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, o que ele é? Como nós podemos descrevê-lo? Se não é algo suntuoso, que nem as pessoas imaginam, construir palácios, ter muita riqueza, ostentar, como se diz hoje, né? Como as pessoas fazem nas redes sociais, o que então é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é a manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo na vida de cada cidadão desse reino. Aqui na terra, o príncipe é o diabo. É ele que ainda domina este mundo. O reino de Deus aqui na terra, ele está avançando. Existe na Bíblia um senso de progresso do reino de Deus. Cada pessoa que entrega a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, ela faz com que o reino de Deus avance, porque agora Cristo domina a vida dela. E quando nós nos reunimos e todos nós aqui nos submetemos ao Rei Jesus, nós estamos fazendo com que o reino de Deus aqui na terra progrida. Não é assim a oração do Pai Nosso que nós conhecemos? Não foi assim que Jesus ensinou os discípulos a orarem? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós queremos que o reino dos céus se manifeste aqui na terra, se desenvolva, cresça. No que consiste, então, o reino de Deus? Romanos 14:17 diz que o reino de Deus, ele consiste em justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Justiça, alegria e paz. Estas coisas estão no topo da lista de Deus. Justiça diz respeito à retidão de caráter, à pureza de vida, mas também nos remete a que Jesus entregou a sua justiça a nós. Aquele quadro bem característico, nós, pecadores, miseráveis, merecendo o inferno pela nossa maldade, Cristo Santo, o justo, e ele entrega a sua justiça a nós e recebe na cruz do Calvário os nossos pecados. O reino de Deus consiste em justiça. O reino de Deus também consiste em alegria, a felicidade verdadeira que independe das circunstâncias. Essa vida ela é caracterizada por muitos sofrimentos. Você vai passar por muitas lutas, mas existe algo que nada neste mundo pode tirar de você que tem a Cristo.
É a verdadeira alegria que independe das circunstâncias. Da mesma forma, o reino de Deus consiste em paz. Paz, aquele estado de espírito em que você está em paz com Deus e os homens. Você não tem as preocupações que as pessoas têm com essa vida. Você não tem a ansiedade que as pessoas têm. Porque as pessoas têm medos, elas não sabem o dia de amanhã. Nós também não sabemos. Mas para aqueles que têm Cristo em suas vidas, eles podem ter a tranquilidade de o que quer que aconteça, Cristo está conosco. O que quer que aconteça, aquilo de alguma forma, no final das contas, vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como seria então na prática você viver ou pelas coisas aqui da terra ou pelas coisas do reino de Deus? Se você tem, por exemplo, um excelente emprego e você vive pelo reino deste mundo e perde esse emprego, qual é a reação? Desespero, incerteza, medo, insegurança. O que será de mim? Você perde o chão porque toda a razão daquilo, da sua vida em que você construiu, agora sucumbiu. E você não sabe mais pelo que viver. Já parou para pensar? O que seria aquilo que se você perdesse, você se desesperaria? Você não teria mais razão para viver. Se é alguma coisa aqui deste mundo, então você está vivendo pelo reino deste mundo. Agora, ao contrário, uma pessoa que vive pelo reino de Deus, ela está preocupada em que o nome de Deus seja engrandecido aqui na terra. Quando ela tem um excelente emprego e ela perde esse emprego, o que acontece? Ela está tranquila. É lógico que dói, né? Dói você ter uma perda. Nós não vivemos numa bolha como cristãos. Nós sofremos as coisas que acontecem. Nós somos seres humanos. Mas aquilo não nos leva a desespero. Porque nós temos um Salvador que é uma rocha. E nós sabemos que tudo tem um propósito. Então se você vive pelo reino de Deus e uma coisa ruim, humanamente falando, como essa acontece, você perde o seu emprego, você perde um ente querido, alguma tragédia acontece na sua vida, você pode perseverar, porque você sabe que Deus está com você e que Ele tem um propósito com todas as coisas. Você sabe que quando você investe a sua vida nas coisas aqui deste mundo, tudo isso, no final das contas, é vazio. Os judeus, eles eram líderes religiosos aqui, aqueles que ordenaram a prisão de Jesus, que receberam o dinheiro, ou que deram o dinheiro a Judas para que ele indicasse onde Jesus estava. Por que razão eles queriam que Jesus fosse preso e fosse morto? A Bíblia diz que por inveja eles o entregaram. Por inveja, porque eles viam Jesus, as multidões indo atrás de Jesus, querendo salvação, com sede da palavra de Deus, algo que eles não tinham para oferecer, porque eles eram hipócritas, porque eles só queriam o deles. Eles queriam a glória dos homens, eles queriam poder, eles queriam riquezas. Era isso que eles queriam. E o que aconteceu quando esses líderes religiosos partiram desta vida, partiram desse mundo? Acabou a esperança deles. Porque tudo aquilo em que eles colocaram a sua confiança já tinha partido. Eles não têm como levar as coisas aqui deste mundo. Você já parou para pensar que daqui a alguns anos a grama vai estar crescendo do lado do seu sepulcro? E as coisas pelas quais você vive? Será que elas vão ficar?
Será que todo o peso da sua vida que você está colocando nas coisas deste mundo, no reino deste mundo, vai ser de algum valor quando você partir daqui? Porque a nossa alma é eterna, nosso corpo é passageiro. Uma ilustração muito clara de como vale a pena verdadeiramente você viver pelo reino de Deus. Quando como nós tivemos ontem aqui, não é um evento maravilhoso para as crianças do bairro, da igreja. E quando você então se dispõe a estar aqui, a se doar por outras pessoas, quando você se dispõe a se preparar, a orar por crianças, a contar histórias da palavra de Deus para uma criança. Talvez você não imagina o impacto que isso pode ter. É algo que não é visível. Quando você tem uma bela casa, quando você tem um belo carro, tudo isso é visível, as pessoas veem, as pessoas ficam impressionadas. Mas algo assim, uma história bíblica, puxa, qual é o efeito? E quando você tem ali um guri bagunceiro? Aconteceu isso uma vez, um professor de escola dominical, ele tinha lá uma criança que era terrível. Terrível. Se ele conseguisse, numa história bíblica, um contato visual com aquele menino, já era a grande vitória dele, porque ele não parava quieto. Estava para lá, para cá, mexendo o tempo todo, não prestava atenção, né? Parece que tinha formiga na cadeira, né? Como os professores dizem. Esse menino, então, se mudou para uma outra cidade com a família. Ele cresceu, ele entrou para a faculdade. E ali ele sentiu um vazio tão grande. E ele entrou em depressão. Porque ele não tinha o sentido da vida. Ele não via propósito para a sua existência. Ele não tinha paz na sua alma. E esse, então, jovem se lembrou de alguém que ele tinha conhecido quando ele era pequeno. Alguém que tinha a verdadeira paz. E ele lembrou-se de que essa pessoa, que era o professor de escola dominical, que lhe tinha anunciado, que tinha a verdadeira paz, ele tinha anunciado sobre Jesus. Ele não lembrava de todas as histórias, mas ele lembrava que a pessoa que tinha aquela paz, que ele tanto buscava, tinha anunciado sobre Jesus. E ele foi, então, ele procurou uma igreja. E ele ouviu ali a palavra de Deus e ele se converteu. Esse jovem, então, foi buscar uma moça para se casar. Uma moça que temia a Deus. Uma moça que queria fazer a vontade de Deus. Eles, então, se casaram. Tiveram filhos. Criaram esses filhos dentro da palavra de Deus, no ensino e admoestação do Senhor. Os filhos cresceram. Os filhos, então, se casaram, buscaram pessoas tementes a Deus para se casar. Os filhos tiveram filhos. Esses filhos cresceram. E eles se casaram. E eles tiveram filhos. Vocês acham que não vai terminar a história, né? Meus irmãos, chegou na 4ª geração de filhos e um filho adulto, trabalhando duro. Ele conquistou uma boa situação financeira, mas o reino dele não era o reino deste mundo. O reino dele era o reino de Deus. Ele era fiel a Deus, ele colocava Deus em primeiro lugar. E na igreja dele chegou um missionário. O missionário dizendo, olha, eu queria publicar um livro para contar a minha trajetória de missionário. Só que eu não tenho dinheiro para essa publicação.
Ele pensou, mas eu tenho interesse em ajudar esse homem, porque eu quero que o reino de Deus se propague na terra, eu quero que mais pessoas conheçam um trabalho como esse, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Eu vou dar $3.000 para esse homem, para ele publicar o livro. Ele foi, deu a oferta generosa e aquele homem publicou o livro. Sabe onde esse livro foi parar? Na África. Na África. E ele foi parar numa biblioteca. Só que ninguém encostou nesse livro. Por quanto tempo? 40 anos. Ninguém encostou nesse livro. E então, caminhando pela biblioteca, depois de 40 anos, estava um jovem seminarista. E ele, olhando, querendo servir a Jesus, ele olha pelos livros lá da biblioteca. E de repente ele tira lá um livro antigo, empoeirado. Ele assopra o pó daquele livro, abre e lê. É o livro daquele missionário. E esse livro o inspira para levar o evangelho para tribos para quem ninguém antes tinha levado, tribos africanas, para quem ninguém antes tinha levado o evangelho. Você acha que aquele professor que deu graças a Deus quando aquele menino se mudou, para que ele pudesse ensinar em paz as crianças, tinha alguma ideia de que o ensinamento dele para aquele menino faria com que uma tribo se convertesse a Deus lá na África? É isso que o reino de Deus faz. Ele é um mistério. Como Jesus disse, o reino de Deus ele é como aquele fazendeiro que semeia e ele vai, depois de semear, vai dormir, vai fazer as coisas dele, mas ele não sabe como aquilo tudo cresce. Nós também, no reino de Deus, nós semeamos e nós não fazemos nem ideia de como Deus opera através dessa semente que é lançada. Meus irmãos, talvez, se você viver pelas coisas deste mundo, você vai ter muito conforto, você vai usufruir de prestígio, você vai usufruir de conhecimento, reconhecimento de outras pessoas, de poder, de glória, mas tudo isso vai passar. Se você viver para este mundo, a sua vida vai ser vazia, vai ser triste. Mas se você viver para o reino de Deus, tudo o que você fizer vai ecoar por toda a eternidade. Vamos orar? Pai Celeste, tantas vezes o nosso mau coração é inclinado a viver pelas coisas deste mundo. Elas nos atraem. O reino deste mundo parece tão bom, tão maravilhoso, mas na verdade são coisas passageiras, são coisas pelas quais não vale a pena nós entregarmos nossas vidas. Senhor, nós tentamos muitas vezes conquistar a nossa justificação nas coisas deste mundo, no poder, riqueza, glória, sucesso. Porque nós queremos ser reconhecidos como pessoas de valor. Mas a verdade é que nós somos indignos, nós somos pecadores. E, na verdade, o ingresso no reino que verdadeiramente vale a pena só foi possibilitado a nós. Porque Jesus Cristo, lá no Getsêmani, ele se entregou, ele permaneceu firme, com o propósito que o Senhor tinha para ele. Ele foi até a cruz, foi obediente, ele derramou o seu sangue. Ele se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ingressar no reino de Deus, nesse reino tão maravilhoso. Nós ainda não estamos lá,
Mas o reino do Senhor aqui na terra tem crescido e pode crescer ainda mais se cada um que está aqui nesta noite decidir no seu coração verdadeiramente se entregar por aquilo que é eterno, pelas coisas do Senhor, pelo topo da lista que o Senhor valoriza, por amar o Senhor de todo o coração, por amar o próximo como o Senhor nos amou. Senhor, traze-nos a consciência de que a única coisa que realmente importa é o que nós fazemos pelo Teu reino aqui neste mundo. Muitas vezes usando os recursos que o Senhor nos concedeu, mas para que almas sejam salvas, vidas sejam transformadas, para que a eternidade ecoe aquilo que o Senhor faz e fez através das nossas vidas. Que possamos viver pelo que é eterno, pelo reino do Senhor, pela Tua graça, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.